É inacreditável perder 4 pontos pro Vasco, né? Se você quer ser campeão brasileiro, perder 4 pontos para time que tá brigando para não cair. 4 pontos pro Vasco. Família, assim, desculpa te fazer escutar isso logo pela manhã, mas vocês sabem, assim, eu não sou um cara muito inteligente. Por isso, eu passei esse corte rápido aí, para que a família vascaína me ajude aqui a entender essa visão, esse comentário. Porque a revolta tá no lugar certo? A revolta tem que estar no lado de lá, no lado de cá. Porque assim, primeiro turno, 3-0, fora o baile, contra o Fortaleza. Segundo turno, com um jogador a menos, Ryan pega a bola, bota debaixo do braço e decide, 2-0. Eu não tô entendendo mais nada. Que loucura é essa? Essa revolta tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Eu estou indignado. Tá vendo aí, Fernando Diniz? Eu te falei. Monta a estratégia adequada, que é 3 pontos. Eu falava isso aqui na época do jogo, eu não falava? Que? Eu falava assim. Monta a estratégia adequada, que é 3 pontos. Sabe quem atazanou a vida deles ontem? Breno Lopes. Breno Lopes. Fazendo o quê? Atacando aquela última linha cansada deles. Tô te falando, filho. Tô te falando. Eu sei que hoje tem Vascão, mas eu quero... logo pela manhã desse domingão, bom dia, por sinal, cara, mostrar uma galera aqui com cara de bumbum. Posso? Porque teve um deles que levantou a seguinte possibilidade. Felipe Luiz, quarta-feira, se for eliminado pelo Racing, acabou o nosso ano. Cara, isso voltou na minha mente. Ike de Fênix, Cavaleiros do Zodíaco. Voltou. Porque você imagina finalizar o ano de 2025 com Flucê. Só pode ser flamenguista. Bairro. E Cheirinho chupando o dedo. E o Vascão levantando o caneco e a faixa. Tá maluco? Esquece que ano é esse. Isso vai virar filme. Vai ser assim, cara, uma história de superação que a gente viveu naqueles meses ali de junho, julho, só o Vasco fora dessa Copa. E terminar o ano levantando o caneco e essa galera chupando o dedo. Pô, não quero pensar nisso não, velho. Eu não quero pensar nisso não, porque eu vou te falar que, sei lá, uns 3 dias fora de casa, não sei onde eu vou dormir, quero pensar nisso não. Vamos focar aqui porque seria loucura demais pra minha cabeça, família vascaína, mais fé. Além disso, claro, vamos falar muito aqui do confronto de logo mais contra o RB Bragantino. É hoje que o amigo do cabelo vai cortar o cabelo. Ele não pediu? Fé! 4 vitórias seguidas é hoje. Tem que ser hoje que o amigo do cabelo, né, vai cortar o cabelo dele, família vascaína. Então a gente vai falar aqui, reagindo com vocês ao Cazé. Cazé estava comentando um pouco lá na Cazé TV sobre o Verratti, o Ryan fora dessa partida, Verratti titular. Achei muito interessante para a gente trocar uma ideia aqui também sobre esse confronto, debatendo mais uma vez o provável Vasco, o provável RB Bragantino. Além disso, eu queria destacar aqui também que o técnico do Flucê não esqueceu a derrota para o nosso Vascão, lembrou do Vasco na coletiva de ontem. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E chegou o momento de você fechar com a Golcase. É isso mesmo, esquenta Black Friday na Golcase. Golcase 10 anos. Olha a honra do Thiagão, né? A Golcase atingindo essa marca aí tão importante de 10 anos e tem um esquenta desse. É isso, família. Entra agora no site da Golcase, tá aqui o QR Code, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e você vai ter vários produtos da Golcase na promoção. É isso mesmo, é um esquenta. Você pode contar aqui com essa bela garrafa. De repente você pode até colocar esse belo rosto aqui na sua garrafa. Você gosta tanto assim do Thiagão? Bote o rosto dele na sua garrafinha e leve o Thiagão para onde você quiser. Na Golcase você pode fazer isso, família vascaína. Então é isso. Fecha aí com a Golcase, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco. Você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho, porque a Golcase é uma parceira do canal Vasco em Família.
Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente destacar aqui um resultado que ficou faltando, né, no nosso último vídeo, que foi o São Paulo, né, que conseguiu ganhar do Bahia por 2-0 e dessa maneira ultrapassou o Vasco, né, chegou aqui a 41 pontos e o Vasco que vai jogar logo mais tem 39. Um detalhe importante, família, porque o São Paulo é o nosso próximo adversário e eu achei o São Paulo jogando bem, cara, né, mais atento, brigando. Assim, deu um calor no Bahia, eu sei que o Bahia perdeu ali algumas oportunidades, tava assistindo esse jogo, o São Paulo fez 1-0 com o Luciano, e logo depois o Jean Lucas perdeu um gol na cara a cara, só ele e o Rafael, ele tirou demais, tirou do gol, colocou lá ele, mas tirou muito do Rafael. Mas assim, o São Paulo foi soberano na partida, voltou ali o Lucas também, o Luciano jogou bem, mas assim, mesmo assim, família, é porque eu tava colocando essa partida contra o São Paulo, opa, não é possível, mas se jogar dessa forma que jogou contra o Bahia, vai dificultar. Mesmo assim, o Vasco é favorito por jogar em casa, então a gente tem que ganhar hoje para ultrapassar o São Paulo, que chegou a 41 pontos. Deixa eu destacar aqui com vocês também os jogos de hoje, né? O Grêmio enfrenta o Juventude, o Grêmio que tem 36 pontos, vai encarar o Juventude, que tem 26 pontos. O Grêmio deve, né, conseguir ganhar. Depois a gente tem Botafogo e Santos. E aí eu vou te falar que assim, eu sei que eu tô errado. Eu sei. Não adianta me julgar não, que eu sei que eu tô errado. Mas eu vou te falar que no mundo ideal, o Botafogo perder é melhor, né? Porque o Vasco ganhando chega a 42 e o Botafogo permanece ali com 46. Beleza. Mas, eu não acho ruim o Santos cair não, tá? Não acho não. Fortaleza ganhando aqui deve dar um respiro. Vitória tá ali próximo. O Santos caindo também seria uma coisa... É isso. Família, a gente tem também aqui Bragantino contra Vasco. E depois, fechando o dia, né, Palmeiras contra Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro aqui, o Palmeiras ganhando, é interessantíssimo. E botei aí pra vocês também, né, que logo mais aí vai ter o que cortou aqui. Vai ter Fluminense e Ceará, o jogo atrasado, família. Vamos lá, vamos caminhar aqui a nossa resenha e deixa eu mostrar essa galera com cara de bumbum, porque eu quero destacar alguns pontos. Olha só. Olha a merda. Breno Lopes domina na meia esquerda, Danilo se afasta, Breno. Tomando, meu irmão. Tomando, meu irmão. Esse time aí é time frouxo, cara. Possível, cara. Esse time é frouxo, rapaz. É time frouxo. Trincamos brincando, vamos todo mundo, pô. Não é possível, rapaz. Time morto, tomar um gol desse aí. Peraí, joga com raça, merda. Que há, cara? Ou joga essa merda aí, rapaz. O Felipe Luiz tem que pedir pra jogar com raça, rapaz. Olha que contra-ataque ridículo, meu Deus. Olha lá. Que há, cara? Possível, cara. Começa o jogo agora, meu irmão. Tem que jogar agora! Pique não tem tempo pra treinar, porque tem! O jogo é no sábado, tem domingo, tem segunda, tem terça, pra jogar na quarta. E se na quarta cair, nós estamos ferrados, vai acabar o ano. Você vai entregar o ano do Flamengo. Você tá me entendendo? Uma porcaria! O que adianta vencer o Palmeiras no Maracanã, que é o líder do campeonato, para ser Robin Hood, para perder ponto pro Fortaleza? E faz essa vergonha aí. O Vasco ganhou do Fortaleza lá, o São Paulo, que já tá quase de férias, ganhou do Fortaleza lá, e o Flamengo protagoniza esse vexame. Sabe qual é o problema dos jogadores do Flamengo? É que eles não conversam com o torcedor. Eles não falam com o torcedor. O Fortaleza cobrou R$250 no ingresso para o torcedor do Flamengo vir aqui assistir hoje essa vergonha, esse jogo sonolento, esse jogo de irresponsáveis. Time que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro não pode ter essa postura, não pode jogar desse jeito, não pode jogar desse jeito, do zero até os 26 minutos do segundo tempo. Horrorosa a postura do Flamengo. Mas vocês, jogadores, não conversam com o torcedor. Vocês não sabem que a maioria das pessoas que estão lá, pagaram um absurdo no ingresso para vir aqui ver essa vergonha, ver vocês cansados, ver vocês errando passe, coisa que ganha dinheiro para treinar o dia inteiro e não faz direito. Absurdo.
absurda essa derrota. Quem quer ser campeão não pode normalizar isso. Quem quer ser campeão não pode normalizar. O Fortaleza é simplesmente o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não conseguir ganhar, isso é sacanagem. Na moral, isso é inacreditável. O time mal demais, cara. Mal demais. Primeiro tempo pífio, terrível do Flamengo. Poderia ter perdido por 3-0 o primeiro tempo. Primeiro tempo terrível do Flamengo. Horroroso do Flamengo. Bruno Henrique, meu Deus do céu, não entra no jogo. Não joga de 9, não joga de ponta, não joga de nada, né? Agora, o Flamengo não pode perder para time do Z4 assim, cara. Não pode. Ah, não dá pra negar que é bem interessante ver essa galera com cara de bumbum. E foi como eu disse, né, no início do vídeo, é o vascaíno que tem que estar revoltado da vida. Como a gente não conseguiu ganhar, principalmente, né, vou colocar o segundo turno agora, porque o Vasco já estava ali melhor com Cuesta, né, o Robert Renan, infelizmente teve a lesão ali que ele acabou saindo, mas foi aquilo que eu falei com vocês, que eu fui chamado de chato, de isso, daquilo, marcação, perseguição. Cara, olha o Breno Lopes ontem. Cara, tem coisas que a gente precisa assistir futebol, você precisa assistir o adversário jogar, você precisa entender, né, o contexto do jogo, para que você possa deixar um pouco de lado o coração, o amor, a paixão e entender que é importante somar os 3 pontos, sabe? E o Vasco naquela partida ali, o Vasco tinha totais condições da maneira que o jogo se desenhou de conquistar os 3 pontos. Estou indignado. Repito, o cara que atazanou a vida do rival ontem foi o Breno Lopes. Breno Lopes. Linha alta e ele, ó, corre atrás de mim, corre atrás de mim. Ai, família, mas é isso. Família, deixa só eu destacar aqui com vocês algumas falas aqui que a Super Vasco pontuou sobre o técnico do Flucer, né, o Zubeldia. Eu não sei a resenha que ele estava tendo com o Fernando Diniz lá na Copa do Brasil, mas com certeza, pô, isso aqui é complicado, toda hora me dá porrada, me demitiu lá do São Paulo, é por aí, você pode ter certeza disso. Mas olha só, ele falou o seguinte, Super Vasco destacou: creio que a equipe tem feito boas partidas, algumas melhores que outras, apesar de ter perdido 2 jogos nesse mês, mas creio que são 4 vitórias e 1 empate. Creio que mais do que os resultados, que é o mais importante, é que dentro desses jogos, inclusive contra o Vasco, principalmente os primeiros 45 minutos e mais um pouco do segundo tempo, né, ele quer dizer aqui, sei que é difícil interpretar, que a equipe funcionou bem, mas tirando esse jogo contra o Vasco, apesar do resultado, creio que a equipe funcionou bem. Calma aí, né, o Zubeldia? 15 minutos, né? 15 minutos realmente o Fluminense pressionou. E aí é aquele ponto que eu falo aqui com vocês sobre o Maracanã. Cara, eu tava até vendo um corte, um podcast de vascaínos, né? E eles comentando sobre a questão do Maracanã, que pô, o vascaíno não pode ter receio de jogar no Maracanã e tudo mais. O Portuga, aquele que a gente fica brincando aqui, eu concordo com ele num ponto. Quando você tem time bom, não importa se você vai decidir lá ou aqui, né? Não importa. Então jogar no Maracanã é muito nesse sentido. Poxa, se o Vasco tem um time qualificado, não importa. Não importa, realmente vai decidir lá, público e tudo mais, pô, a gente se garante. Só que, família vascaína, eu sei que não dá pra não levar isso em consideração. Não dá, poxa. Eu sei que o time tá melhorando, né? O time a gente tem confiança. Só que não dá, pô. O adversário faz 40, 50 jogos no ano. O Vasco fez 4 até agora. O Flucer fez o quê? Uns 30, 35 jogos? O Vasco fez 4. É claro que o adversário está mais adaptado. Tanto que contra o Flamengo, né, o que o Vasco tentou fazer? Tirar da zona de conforto. E os jogadores pediram isso. Os jogadores pediram isso. Então, assim, eu acho que é muito importante também ter essa opinião de quem vai jogar, sabe? Poxa, ó, Pedrinho, eu sei tal, é aqui em São Januário, aqui que a gente vai fazer uma pressão, aqui que a gente vai fazer diferença e a gente tem que entender isso. Entendeu? Eu acho, cara, eu penso assim, né? Não dá pra gente romantizar o Maracanã, porque eu, sinceramente, eu já falei isso aqui com vocês, aqueles 15 minutos dentro do nosso caldeirão, você pode ter certeza que isso não ia acontecer. Pode ter certeza absoluta, família vascaína. E aí ele complementa aqui, ó, o que mudou em relação, perguntar, né, ao jogo contra o Vasco. O Vasco é uma equipe do Rio, então não era visitante. Um contexto diferente, 100% do público aqui era nosso. Hoje pudemos encontrar os jogadores livres nos diferentes setores de forma mais fácil. Tá aí, né? Poxa, assim, eu vi o segundo tempo, tá? Mas como eu disse, o Fluminense não mostrou nada demais. É muito mais pegando um adversário muito frágil, né, a maneira que se comportou o Internacional, do que destacar uma grande atuação do Flucer. Por exemplo, né, a galera pede muito lá para barrar o Cano e botar o John Kennedy. Cara, mas é bem meia boca.
Então tu vê o André do Sentimento Tricolor, essa galera falar do Ryan e pedir o John Kennedy como titular, é uma carência absurda, porque ele é bem meia boca, bem meia, pesadão e tal, ele corre mais que o Cano, porque o Cano já tá, coroa, mas bem meia boca. Então assim, família, essa partida do Fluxê, normal, né, continuo muito confiante para esses 2 jogos e agora a gente, né, continuar performando, tem um jogo importante hoje e continuar caminhando em dezembro, mantendo essa boa fase, né, e confiança para jogar que o Diniz tanto pede pra gente conseguir chegar nessa final da Copa do Brasil e vai chegar. O Vasco vai conquistar essa competição, família vascaína. Vamos lá, para finalizar aqui o nosso vídeo, deixa eu passar esse corte aqui do Cazé debatendo a situação do Verratti para o confronto de hoje, a galera elogiando a postura dele e a gente debate, né, sobre esse confronto. Olha só. Aí é o seguinte, cara. Aí vamos ver como é que o Vasco vai se comportar sem o Ryan. Se comportou bem, por exemplo, no jogo contra o Bahia. Jogou sem o Ryan nesse jogo. Jogar era o Verratti? Hã? Deve jogar o Verratti? Naturalmente joga o Verratti. Era um jogo que o torcedor olhava e falava assim, ih, rapaz, o Ryan tá suspenso, não vai jogar contra o Bahia. O que vai acontecer? Aconteceu que o Vasco jogou muito bem novamente. E é uma oportunidade pro Verratti também, né, se confirmar amanhã, o Verratti titular, né, por essa ausência do Ryan, que foi uma semana que o Verratti, no evento, né, de sorteio da Copa do Brasil, do mando de campo, onde ia terminar, a final e tudo mais, ele dá uma declaração, né, de um cara que é totalmente um cara de grupo, né? Sem colocar nenhum tipo de ego, de vaidade. Mostrou uma grandeza... E não é normal, assim, né? Não é fácil de você mostrar um cara que é simplesmente capitão do time há muito tempo, né? De falar assim, cara, eu tô no banco, o estranho é se eu jogar tantos minutos igual eu jogava, assim, Poderia criar um furdunço, poderia criar um ambiente, a gente sabe que isso acontece. Exato, cara. E o jogador... Ele tem o direito de querer jogar. Ele tem o direito de querer ter minutos. Mas se isso acontecer por parte de um capitão, é uma decepção muito grande. Assim, se isso tivesse acontecido com o Verratti, fizesse isso, ia ser muito feio. Ele só reforça como ele é líder, cara. Como esse cara tem que ser valorizado pela torcida do Vasco. O Verratti cansou de salvar o Vasco. O Verratti foi o líder de uma manutenção do Vasco em Série A. 2 anos. Em 2 anos. Ano passado até o Vasco nem brigou contra o rebaixamento, muito também por conta dele. E ele é um cara que, assim, trabalha muito, se dedica muito, corre uma barbaridade, é importante demais dentro do vestiário. Acho que por conta da liderança dele, o Diniz até deu mais oportunidades do que ele merecia na fase ruim. Só que ele tá aceitando o banco porque ele tá vendo que o melhor para o time e pro estilo de jogo do Diniz, no momento, não é o Verratti titular. E vou te falar, Dona, Mas amanhã deve jogar, né? Então, se existir uma circunstância, vamos pegar um cenário do último jogo, por exemplo, Fluminense e Vasco. Se por acaso existe a circunstância, o Vasco precisar de uma abafa, precisar de um... Bota o Verratti em campo, você ganha muito, porque é uma arma muito forte para essa bola alçada. É importante falar o seguinte, o Vasco, ele tá na situação que tá agora, beleza, por causa dos reforços, por causa do Ryan, por causa do Diniz, só que o Vasco não se encontrava numa situação pior por causa do Verratti, porque é importante lembrar que ele continua sendo o artilheiro do Brasil. Artilheiro do Brasil. E se você for buscar os jogos do Campeonato Brasileiro lá no início, Vasco e Santos, Vasco e Sport, o Verratti estava fazendo gol. O primeiro turno existe, né? Não, mas exatamente, o Vasco foi mal pra caceta no primeiro, foi mal. Só que assim, o Vasco seria pior. Exatamente. Então assim, é um cara que foi importante. O torcedor, ele é exagerado, assim, ou é o melhor do mundo ou é uma merda. Não é bem assim. Eu acho que o Verratti, ele pode ser um cara útil. E o Luiz falou um exemplo. Cara, ele pode ser utilizado no momento de abafa, ele pode ser utilizado no momento em que o Vasco tem, por exemplo, precisa de uma superioridade na área. Pô, vamos tentar fazer um negócio diferente. E, obviamente, quando você não tem o Ryan, que é uma perda absurda pro Vasco, você precisa que o seu jogador esteja, no mínimo, motivado. Porque se você ficar dando porrada no cara, quando ele tem oportunidade, ele tá mal, é ruim. Então, assim, eu acho que é um jogo que o Vasco tem plenas condições de vencer. Tá confiante? Eu tô confiante. E assim, família, cara, eu fico muito à vontade pra falar do Verratti, porque eu tô acompanhando agora, né? Eu falo isso pra vocês, como eu gosto de acompanhar outros canais, a gente tem essa noção, né, de acompanhar outros times, o que tá acontecendo. Então eu tô vendo a galera aqui, né, o cheirinho rival, não é que não suportar, mas a maioria falando que não dá mais pro Bruno Henrique. Olha isso. Na derrota do Palmeiras pra LDU, eu cansei de ver torcedor do Palmeiras, né, falando que chega de Rafael Veiga. Fluxê não quer mais o Cano, tem que ser reserva. Então não vai ter esse debate aqui? Vai acontecer. E aí, da mesma forma que tem lá em outros clubes, em outras torcidas, vai ter o torcedor que é muito mais, na minha opinião, emocional em relação ao jogador do que uma lógica, né? Até porque o time melhorou. O Vasco hoje tem opções, mesmo com uma galera que não queria enxergar que o Vasco melhorou o seu elenco, qualificou o seu time e tinha outras formas de jogar. Tanto que muita gente fala, como é que tu vai tirar um cara que prende zagueiro? O Vasco ganha do Fortaleza e do Fluminense, justamente trazendo esse zagueiro pra fora, e aí o Ryan e o Andrés Gomes usando a velocidade que tem. Não precisou segurar zagueiro, né? O Vasco não utiliza
tanto da bola aérea. O Vasco mal cruzou contra a Fortaleza e Flucê. E mesmo assim, conseguiu ganhar as duas partidas. Hoje, eu falei já com vocês, eu não entraria com o Verratti por se tratar de um jogo fora de casa, por se tratar de um time que não vive um bom momento técnico, mas é jovem, é um time novo, é um time que corre, é um time que é intenso. Eu vi o primeiro tempo do RB Bragantino contra o Palmeiras, conseguiu sustentar muito nessa disputa, nesse embate físico. Segundo tempo não acompanhei. Aí foi uma porrada, né? Foi até 5-1. E é aquilo que eu falo com vocês desde lá de trás, desde o jogo contra o Flamengo. O Vasco, quando tá bem tecnicamente, a coisa flui. Mas quando não consegue conectar, o time encaixa a marcação, você precisa ter aquele equilíbrio de pegar. E aí eu acho que, né, Verratti, Coutinho e o próprio Nuno, que, pô, visivelmente tem ali um desgaste. O cara já jogou tantas temporadas, tantos jogos lá no Casa Pia, e aqui, viagem e tudo mais. O cara tá com desgaste, tanto que ele contratou um profissional, né, para fazer um trabalho ali de massagem, alongamento. Vira e mexe, ele tá postando isso nas redes sociais. Mas o meu comentário lá atrás vai ser aqui, né? O Diniz vai optar pelo Verratti, pô, que seja, que ele consiga hoje tirar essa urucubaca, que ele faça os gols, que ele possa ser decisivo. Agora, eu, entendendo o jogo de hoje, não entraria com ele, sabe? Não entraria. Entraria ou com o David ou com o GB, sabe? O GB é mais novo, o GB tem mais recurso técnico e o David também é mais forte, é mais rápido. Eu pensaria assim, tanto com o Hugo Moura também na cabeça de área, família vascaína. Mas é isso, ó, deixa eu falar aqui do provável RB Bragantino. Cleito, Hurtado, Pedro Henrique e Alex, Vinícius, não sei se é isso mesmo, Vanderlan, Gabriel, Eric Ramírez, né, a gente conhece bem essa galera aqui. Juninho Capixaba e John, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Apesar do mau momento do RB Bragantino, tem peças aqui que a gente sabe que, né, estão acostumados a jogar numa Série A. Eduardo Sacha, Juninho Capixaba, Vanderlan é revelado no Palmeiras, Pedro Henrique é zagueiro experiente, Gabriel gosta de jogar contra o Vasco, né, Gabriel? Mas vai tomar um pau hoje, hein? O Barbosa, o Lucas Barbosa é um jogador perigoso, e o John que vive um bom momento. Eu acho que é o melhor jogador do RB Bragantino, tanto que me parece que o Zenit, né, quer comprar ele. E o nosso Vascão, família, o nosso Vascão tá aí. Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, Piton e PH, Hugo Moura e Cauã Barros, Andrés Gomes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Família, eu acho, mesmo com o Verratti aqui nesse time, acaba que, assim, com o Andrés Gomes, eu acho que ele tem mais capacidade de ajudar nessa fase defensiva, né, de recompor, de marcar ali, ajudar, né, a subida do lateral esquerdo, que o Vanderlan sobe muito, né, é um cara que gosta de apoiar. Então acho que o Andrés Gomes ele é mais móvel do que o Ryan nesse sentido, então a gente pode ter um equilíbrio. O fato de ter Hugo Moura e Barros também, o Vasco já com o Verratti em outros jogos, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo não. O Vasco conseguiu se defender bem, mas aí é o que pega, diferente dessas partidas, é que, né, o Vasco, em determinados momentos desses jogos, estava lá atrás, marcando bem, fechando, e quando roubava a bola, não tinha, né, a explosão, não tinha a velocidade. Então, isso que me preocupa um pouco nesse jogo de hoje. Agora, se o Vasco conseguir, né, trocar passes, ficar com a posse de bola, conseguir sair lá de trás bem. E aí é o que eu falo, o time do RB Bragantino é leve, é jovem, para pressionar lá na frente e tudo mais, né? O técnico deles, cara, ele conseguiu marcar bem o Diniz aqui jogando em casa. Mas eu tô muito confiante, né? Essa é a minha visão de jogo para encarar um time físico, mas é aquilo que eu falei, tem muita gente que vai discordar de mim e vai achar que é um jogo para ele, pro Verratti. Ontem eu expliquei aqui que a minha questão não é com o Verratti, é com o equilíbrio do time, mas, né, sou Vasco, e se o Verratti representar a gente hoje como capitão, né, que com certeza o Felipe Coutinho vai passar a abraçadeira para ele, eu espero que ele possa ser decisivo e no final do dia a gente tá aqui comemorando os 3 pontos. É isso? Fui!